Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Você é pingo de luar, minha bolinha de sabão. É promessa, é recomeço, pedrinha branca do ribeirão da minha vida. Pingo de gente, é esperança. Você criança, é meu amor. Pingo de gente, é esperança. Você criança, é meu amor. Nos meus sonhos você chegou, pirilampo em minha noite. Pingo de gente, meu coração sorriu pra vida quando você sorriu pra mim. Pingo de gente, é esperança. Você criança, é meu amor. Pingo de gente, é esperança. Você criança, é meu amor. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa sala de esclarecimento, né? Hoje eu estou na coordenação do trabalho. Quem não me conhece, meu nome é Rose, né? E até agora nós estamos ouvindo a nossa querida trabalhadora da nossa casa, Cristiane, com as músicas. Lembrando que a música também é uma prece, né? A música, ela traz um bálsamo para o nosso coração. É tão importante. Para quem quiser conhecer todos os trabalhos da nossa casa, é só entrar no site, né? Segal.org.br, lá tem todos os trabalhos, trabalhos assistenciais, reuniões, cursos, tem tudo explicado lá para quem quiser conhecer melhor a nossa casa. Dizer aqui a escala de trabalho para todos, né? Até agora nós tivemos a harmonização com a nossa querida Cristiane. A leitura do Evangelho, capítulo 20, item 1, quem vai fazer é a Rosa Maria, trabalhadora da nossa casa. A prece inicial, a Ana Maria fará a prece inicial. A palestrante de hoje é a Terezinha Olivier, que está aqui conosco já, que vai falar sobre as mulheres do Evangelho. E no final tem o passe virtual, né? A fluidificação das águas e a prece de encerramento com o Vômer. Eu vou pedir mais uma musiquinha para a Cristiane, por favor. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou,
vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filha consagrada vossa. Amém. Como filha consagrada vossa. Amém. Evangelho segundo o Espiritismo, os Trabalhadores da Última Hora, capítulo 20. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E, em a recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vos os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor? Mas, em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertences e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Temos nossos olhos e com os pensamentos elevados, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e aos mentores deste trabalho, por permitirem estarmos aqui rendendo graças por este momento. Amado Jesus, que tua paz nos envolva quando em teu santo nome vamos realizar a nossa reunião de hoje. Que saibamos assimilar com muita sabedoria a leitura do Evangelho e que a luz emanada de ti ilumine a cada um de nós e a todos que participam deste momento, deste tratamento, e de modo especial a nossa palestrante da noite. Que possamos tirar deste momento o aprendizado que irá contribuir para o nosso melhoramento moral e espiritual. Que o Senhor esteja conosco, que assim seja. Agora eu passo a palavra para a Terezinha. Terezinha, é com você agora. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar, o tema que foi sugerido é as mulheres no Evangelho. Antes de nós entrarmos nesse assunto propriamente dito, as mulheres no Evangelho, nós precisamos entender como que era a situação da mulher naquele tempo, no tempo de Jesus. Como que a mulher era vista, como ela era tratada, né?
Elas eram tratadas como mercadorias, né? Isso de uma forma geral, existiam as exceções, claro, né? Mas de uma forma geral, os pais, era comum o pai trocar a filha por alguma mercadoria, por algum animal, por alguma coisa, era comum. E elas eram criadas unicamente para arrumar um casamento e ficar cuidando da casa, dos filhos e nada mais, né? E elas tinham, assim, o mesmo valor que um escravo, o mesmo valor que uma criança, né? Elas não eram valorizadas, né, naquele tempo. Então, para uma família judaica naquele tempo, desculpa, o nascimento de um homem era motivo de alegria. Quando nascia um menino, era sempre um motivo de alegria, né? E achei engraçado que os homens, eles tinham uma reza matinal, eles diziam assim: bendito sejas tu, eterno Deus do céu, que não me fizesse mulher, né? Dando graças a Deus que ele não tinha nascido mulher. Eles tinham essa reza. Só para a gente ter uma ideia, né, como que as mulheres eram vistas, né? Então, quando a mulher casava, ela passava a ser um objeto que pertencia ao marido. Como qualquer outra propriedade que ele tinha, a mulher era uma propriedade dele. E ele podia rejeitar a mulher, sempre que ele quisesse, ele podia, por qualquer motivo, ele podia rejeitar a mulher, né? A mulher não tinha esse direito, mas o homem tinha, o marido tinha, né? E, por princípio, a mulher era considerada naturalmente infiel e falsa. Ela já era considerada assim. Tanto é que, perante um tribunal, perante um juiz, a palavra dela não era levada em consideração. Por exemplo, se ela fosse testemunha de alguma coisa que tinha acontecido, a palavra dela não tinha valor, não tinha consideração, né? E até, olha só que coisa, até na esfera, né, da religião, a mulher também era considerada desigual, né? E para ela, no templo, estava reservado um lugar à parte. As mulheres ficavam do lado, no lugar à parte, e os homens ficavam no lugar principal do templo, né? E tem um texto de Paulo, né, que é a primeira epístola aos Coríntios, ele diz assim: permaneçam as mulheres em silêncio nos templos, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa ou perguntar alguma coisa, que perguntem aos seus maridos quando chegarem em casa, porque é vergonhoso uma mulher falar no templo. Né? Olha só o Paulo, hein? O apóstolo Paulo tinha essa visão, né? Machista, né? Ainda com preconceito, né? Bastante preconceito. Séculos depois da morte de Jesus, no ano 585 depois de Cristo, quando a igreja já estava se organizando, teve uma assembleia de bispos, né, no ano 585, para discutir um determinado assunto. O tema que eles discutiram nesse concílio é: a mulher tem ou não tem alma? Né? Eles é que decidiriam se a mulher tinha ou não alma, né? Então era assim, né? Era desse jeito. Então, só que Jesus, ele mostrou, e ele era judeu, Jesus era judeu, ele nasceu, cresceu ali, né, naquela cultura. Só que ele tinha um comportamento completamente diferente com as mulheres, né? Quando ele era seguido, né, onde ele ia, ele era seguido por uma pequena multidão, às vezes uma grande multidão, sempre havia um grande número de mulheres seguindo Jesus, né? O que era um fato excepcional naquela época, né? Era uma coisa que não se via a mulher andando, seguindo, andando em conjunto na rua. Porque as mulheres, elas não podiam participar de eventos sociais, não tinham esse direito, né? Só que Jesus tratava as mulheres em pé de igualdade com os homens. Da mesma forma que ele tratava os homens, ele tratava as mulheres. Ele não fazia diferença, né?
Então, independente de condição sexual, Jesus mostrou, né, com essa atitude que ele tinha, né, ele mostrava que, para Deus, todos são igualmente importantes, né? Todos são, homens e mulheres, são igualmente importantes para Deus, para o Criador. Que essa coisa de separação, de preconceito, mulher assim, homem assim, é coisa dos homens. Isso não faz parte das leis de Deus. São coisas que os homens criaram, preconceitos que os homens criaram, né? Então, essa atitude de Jesus, esse comportamento de Jesus, provocava muitos comentários, até entre os discípulos, entre os apóstolos, eles também comentavam, porque eles também tinham seus preconceitos. Os próprios apóstolos ainda estavam presos a certos preconceitos do povo, e eles comentavam essa atitude de Jesus, né? Esse comportamento de Jesus com relação às mulheres. Então, Jesus, com esse comportamento que ele tinha, ele quebrou vários preconceitos, ele tentou quebrar vários preconceitos, né? Então, por exemplo, tem a passagem de Jesus e a mulher samaritana, né? Uma passagem muito bonita, eu gosto dessa passagem, né? A mulher estava lá no poço e ele foi lá pedir água para ela. Então, aí ele já quebra ele já agride, né? Um preconceito da época, porque um homem nunca poderia se dirigir a uma mulher um homem estranho, né, ele era estranho para a mulher, ele conversar com uma mulher na rua, uma mulher que estivesse sozinha, nunca um homem poderia fazer isso, e Jesus fez, né. E outra coisa, ele era judeu e ela era samaritana, e os judeus odiavam os samaritanos, desprezavam os samaritanos, né? Consideravam os samaritanos inferiores. Eles tinham uma forma de religiosidade diferente, de rituais diferentes, costumes diferentes, né? Então, os judeus achavam indigno um judeu conversar com um samaritano. E Jesus foi lá conversar com a mulher samaritana, né? E outro preconceito que ele quebrou, que ele desrespeitou aí nessa passagem, ele passou ensinamentos para ela, coisa que também não era permitido. Como nós vimos lá naquela fala de Paulo, né? A mulher só podia perguntar com o marido, e o marido só que podia falar para ela. Então, só aí ele quebrou 3 regras, né? É lógico, né? Por isso que Jesus foi perseguido, foi torturado, foi morto, porque ele ia contra esses preconceitos, essas coisas, assim, ignorantes ainda, né, aquelas crenças que eles tinham, que eram atrasadas, Jesus ia contra, né, e com isso ele provocava as pessoas, né. Então, só nessa passagem de Jesus e a mulher samaritana, então ele mostrou o quê? Que toda mulher deve ser respeitada, deve ser valorizada, deve ter atenção, e não importa a condição, a religião, a nacionalidade, não importa nada disso, né? E nós temos também o caso da mulher adúltera, tem vários casos, só vou contar 3 casos, falar de 3 mulheres aqui, né? A mulher adúltera, né? A mulher que foi pega em adultério, estava lá para ser apedrejada, né? E eles apedrejavam, era uma coisa muito cruel isso. Eles apedrejavam até a morte, ou até ficar muito ferida. Era uma coisa muito terrível, né? E quando iam atirar a pedra estava já o público lá para tirar a pedra, né? Aí Jesus chega e fala, atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado, quem nunca fez nada errado, atire a primeira pedra, né? Aí cada um foi largando a sua pedra e foi embora, né? E ele pergunta para ela, onde estão aqueles que te acusavam? E ela fala, não tem ninguém mais, Senhor. E ele fala, eu também não te condeno. Vá e não erres mais. Né? Olha o que ele fez. Ele mostrou que ela poderia, se ela quisesse, refazer o caminho dele. Porque na cultura, nos costumes, a mulher que era pega em adultério, ou era pega em algum erro, ela estava perdida para sempre. Não tinha mais jeito. Né? Ela era vista como um ser ínfimo, desprezível.
E Jesus não, vai e não erres mais, né? Refaça a sua vida, dá um outro rumo para a sua vida, mostrando, né, que a mulher poderia ter outras oportunidades, né? Então, ele quebrou também com esse preconceito, porque na cultura judaica, só a mulher que era penalizada. O homem não. Se ela adulterou, tinha um homem com ela, né? Mas o homem nem é citado no Evangelho, nem é citado. Então, Jesus mostrou o quê? Por que só a mulher? Se o homem não é penalizado, a mulher também não precisa ser penalizada. Ela tem que, lógico, tem que se corrigir, tem que dar um outro rumo para a sua vida, né? Mas tem que ter outra oportunidade. Então, ele agiu assim, dessa forma, ele provocava, né, a ira, né, daqueles que estavam apegados ali, aqueles hábitos arraigados ainda, né. E nós temos uma figura que eu admiro demais, né, que é a Maria Madalena. Né? Maria Madalena, por muitos séculos, ela foi tida como prostituta, né? Ela, no Evangelho, não diz que ela era prostituta, né? A igreja é que divulgou essa ideia de Maria Madalena como prostituta, né? Isso por muitos e muitos séculos, né? E que quando ela entrou em contato com Jesus, ela se arrependeu da vida que ela levava, né? E se voltou para os ensinamentos de Jesus e começou a seguir Jesus. Isso que a igreja divulga, né? O Evangelho não diz que ela... O que o Evangelho diz de Maria Madalena? Que ela estava obsediada por vários espíritos. Ela estava sofrendo uma obsessão por vários espíritos. E Jesus a curou da obsessão. É isso que fala o Evangelho, né? E daí ela passou a seguir Jesus. Aí tem uma questão, antes da gente continuar falando de Maria Madalena, né? Tem uma questão que nós precisamos aqui relembrar, né? Muita gente já sabe disso. Quando os evangelhos foram escritos, porque Jesus não escreveu nada, né? A gente já sabe que ele não deixou nada escrito. As pessoas que depois foram escrevendo, lembrando o que ele falava, iam escrevendo. Foram escritos mais de 80 evangelhos. Mais de 80 evangelhos. Só que quando a igreja começou a se organizar, eles escolheram só 4, que são os 4 canônicos, né? Que é o Lucas, Marcos, Mateus e João. Os demais, a igreja mandou queimar. E muitos foram queimados. Só que muitos, um grande número deles, foram escondidos em cavernas. Puseram em vasos de barro e esconderam em cavernas. E eles só foram descobertos no século passado, século XX. Foram descobertos no século XX, século passado. Né? Tem uma porção de coisa que não dá para a gente descrever aqui. E esses evangelhos, eles trazem revelações muito interessantes. Tem evangelho de Madalena, tem evangelho de Filipe, tem muitos outros evangelhos, né? E nesses evangelhos mostram que Madalena não foi prostituta e que ela ocupava uma posição entre os apóstolos, uma posição de destaque entre os apóstolos. Ela era uma discípula de Jesus. Né? Era uma apóstola, tanto quanto Pedro, João e os demais, né? E esses textos mostram a importância da Maria Madalena no movimento lá de Jesus, né? E as conversas que ela tinha com Jesus. Jesus conversava muito com ela, né? Então, esses textos mostram que a Maria Madalena era uma mulher lúcida, audaciosa, inteligente, para sua época, era uma mulher muito inteligente. E era uma discípula que Jesus gostava muito, porque ela entendia bem os ensinamentos dele. Ela entendia aqueles mais filosóficos ensinamentos de Jesus, ela compreendia, né? E essa posição dela, junto a Jesus, provocou ciúmes entre os apóstolos. Olha que interessante. Provocou ciúmes. Pedro ficou enciumado. Então, diz que Pedro falou assim para Jesus, né? Pediu para Jesus expulsar Maria Madalena do grupo.
ela fala muito. Ele falou para Jesus, manda ela embora, ela fala muito. As mulheres não são dignas de vida. Pedro falou para Jesus. Está tudo nesses textos aí que foram descobertos, né? Esses textos hoje, quem quiser conhecer, é só procurar na internet, tá? Hoje, porque no começo a igreja tentou segurar, né? Mas não deu, né? Caiu no mundo, né? Todo mundo pode ter acesso. E olha só, quando Jesus foi preso, né? O que aconteceu? Os apóstolos se esconderam com medo, ficaram com medo. Pedro negou que conhecia Jesus 3 vezes. Não, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. 3 vezes. Por quê? De medo de passar por aquilo que Jesus passou, de ser torturado, de ser morto, né? E na colina, né, aos pés da cruz, até o final, Jesus ficou lá agonizando, né, um tempo, até o final, quem que ficou aos pés da cruz? A Maria, mãe de Jesus, outra Maria, que era parente da mãe de Jesus, e a Maria Madalena. E só um apóstolo, o apóstolo João. Os demais sumiram, né, sumiram. E os discípulos ficaram muito amedrontados e ficaram desanimados. O que nós vamos fazer agora? O mestre não está mais conosco. O que nós vamos fazer? Ficaram desencorajados, com medo de serem perseguidos, né? E não era brincadeira também, porque passou Jesus, dava medo mesmo, né? E quem que foi lá reanimá-los? Maria Madalena. Foi lá para reanimá-los, para eles continuarem, estimulando os apóstolos, para eles darem continuidade na missão, nos ensinamentos, divulgar os ensinamentos de Jesus, né? E ela conseguiu animá-los, né? Ela conseguiu animá-los. Olha que interessante, né? Coisas que a gente não sabia, né? E quando Jesus apareceu depois da morte dele, que ele apareceu em espírito, né? Para quem que ele apareceu primeiro? Para Maria Madalena, né? Então, por aí a gente vê que ela realmente era uma pessoa especial, uma mulher especial, né? Muito bem. Então, esses são só alguns aspectos, né, da forma como Jesus tratava as mulheres, né? Então, esse comportamento de Jesus com relação às mulheres, o Espiritismo veio confirmar, né? O Espiritismo mostra que o homem e a mulher são diferentes apenas no organismo, mas ambos são espíritos. Ambos são espíritos em evolução. A única diferença é o organismo, que uma hora fica aí, a gente abandona, né? É efêmero, tem uma curta duração, né? E a igualdade entre o homem e a mulher é uma lei natural. Não é uma coisa que os homens têm que determinar por lei. Agora vamos criar uma lei. Homem e mulher são... Não, é uma lei natural criada por Deus, né? Está na natureza a igualdade entre o homem e a mulher, né? Então, com a doutrina espírita, que a doutrina espírita veio reforçar tudo isso, né? A igualdade da mulher não é mais uma simples teoria. Está fundamentada nas leis da natureza, nas leis de igualdade e nas leis de fraternidade, né? E se a gente for relembrar como é que o Espiritismo surgiu? Começou com mulheres, com jovens mulheres, né? Lá nos Estados Unidos, né, quando começou todo aquele movimento das irmãs Fox, que eram jovens, né? Depois as irmãs Baudin, na França, que trabalharam com Kardec, né, com a sua mediunidade, né, elas eram médiums. A irmã Sidolfo, que também trabalhou com Kardec, era jovem, uma jovem, né? E foi através dessas jovens mulheres que os espíritos, conversando com Kardec começou a elaborar a doutrina espírita. Então, as mulheres sempre tiveram um papel preponderante. Quando não tinha, porque os homens não permitiam. Quando os homens permitiam, respeitavam a liberdade da mulher, a mulher desenvolvia grandes coisas, né? Eu estava vendo um dia desse uma reportagem, uma mulher negra nos Estados Unidos, ela viveu
lá em meados do século XX, ela criou um sistema, inventou lá um sistema que hoje é usado no celular. É usado no celular hoje. Uma outra criou um sistema que é usado em GPS. Mulheres, né? Mulher tem o mesmo potencial que o homem, só que ela sempre foi podada pela sociedade, pelos preconceitos, pelo machismo, né? Pela ignorância, né? Nós sabemos, né, que nós temos um longo caminho ainda pela frente para nós chegarmos realmente à igualdade, né? A respeitar esse ainda a nossa sociedade sofre muito com essa questão, né? Hoje tem muita violência contra a mulher, crime contra a mulher, né? A mulher ainda, muitas vezes, num ambiente de trabalho, ela não é respeitada. Tem muitas empresas que pagam menos para a mulher, porque a mulher, ainda temos muito disso, né? Temos um longo caminho ainda a percorrer, né? Até a humanidade compreender que o espírito é tudo. A matéria é transitória, é efêmera. É o espírito que é tudo, que tem o real valor, é o espírito, né? Então, ainda há muitas desigualdades entre os homens, muitos preconceitos e muita violência por causa do preconceito, né? Então, a lei de igualdade, né, que nós estudamos no Livro dos Espíritos, a lei de igualdade, né, um dia vai superar essas diferenças, né? Quando os homens, quando eu falo os homens, é o ser humano, porque tem muita mulher que também não entende muito bem essa questão da igualdade, né? E gradativamente, né, o ser humano vai compreendendo que, espiritualmente falando, não há brancos, não há negros. Espiritualmente falando, não há brancos, não há negros ou vermelhos, não somos homens, não somos mulheres, não somos crianças, não somos velhos. Nós somos espíritos imortais, reencarnados em evolução. Isso que nós somos em essência. A vida física é provisória, é transitória, acaba logo, né? E nós estamos todos juntos para quê? Para evoluirmos juntos. Lado a lado. Lógico, uns vão um pouquinho mais rápido, outro mais devagar, mas estamos juntos para evoluirmos todos juntos, né? Um amparando o outro, homens e mulheres se ajudando, se apoiando, crescendo juntos, né? E aí, sem exceção, todos nós fomos criados para sermos espíritos perfeitos e felizes um dia. Qual que é o projeto de Deus para nós? Sermos um dia espíritos perfeitos e felizes, porque a felicidade está condicionada à perfeição, né? Então é isso, Deus nos criou as leis que regem as nossas vidas para a gente conquistar essa perfeição e essa felicidade um dia, certo? Então é isso, a mensagem que eu tinha para hoje. Agradeço muito por mais essa oportunidade que vocês me dão, viu? Abraços a todos e uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite, Terezinha. Nós é que agradecemos a sua presença aqui, a explanação que você nos trouxe, para que sirva de reflexão para todos nós, né? Muito obrigada. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. Perfume das cores, na harmonia das cores, e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, das aves em festa, o sol a brilhar.
das sombras que abrigam, da brisa amiga, da fonte que corre, ligeira a cantar. Agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, o sol a brilhar, das sombras que abrigam, a brisa amiga, a fonte que corre, ligeira a cantar. Obrigado, Senhor. Então, nesse momento, meus irmãos, de olhos fechados, com o coração aberto para Jesus, sintamos a sua presença diante de nós. Ele ilumina todo o ambiente onde nos encontramos com a sua luz azul, nos trazendo a paz, a harmonia. E é através dele que os nossos irmãos responsáveis pelo passe nessa noite de hoje, tanto os encarnados quanto os desencarnados, estendem as suas mãos sobre nós e retiram tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa condição nesse momento. As dores, as doenças, os males, o cansaço do dia a dia que todos nós sentimos. Eles derramam sobre nós agora todo o fluido magnético. Esse fluido que cura, que renova as nossas energias, que nos traz um bem-estar muito grande nesse momento. As nossas células são regeneradas para que possamos ter um corpo saudável nesse momento. Sintamos um bem-estar muito grande. É Jesus que está diante de nós, fortalecendo os nossos pensamentos e nos dando uma condição melhor para suportar as nossas dificuldades e vencê-las a todas. Que o Mestre Jesus permita nesse momento que os nossos irmãos possam derramar sobre as nossas águas os fluidos magnéticos restauradores, regeneradores, que elas possam se transformar nesse momento em remédio salutar para cada um de nós. Que esse remédio possa curar todas as nossas dores, possa nos dar energia, coragem e perseverança para que possamos ser melhores a cada dia da nossa vida. E assim, bondoso Mestre Jesus, chegando ao final da nossa reunião e desse tratamento, somos imensamente agradecidos da Tua presença diante de nós, fortalecendo a cada um de nós através desse tratamento. Rogando a Ti nesse instante, Senhor, que continue fazendo parte das nossas vidas, que continue iluminando os nossos passos,
para que possamos sempre ir para os caminhos certos. E permaneça conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja.